Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João Teixeira e estou aqui de volta à cobertura do Metropolitan Hotel para mais um Futebol Cajuína. Eu e o jornalista Severino Filho, o Buim. Imperdível como sempre o Futebol Cajuína. Hoje com o ex-atleta profissional Maninho, titular por onde jogou. E também com o ex-presidente do River, Haroldo Francisco. Vale a pena conferir, João? Vale sim, acompanhe. Bem-vindos ao Futebol Cajuína. Meu amigo Buim, bem-vindo novamente a mais um programa aqui nosso, com tantas histórias que nós temos para contar. E de praxe, você apresenta os nossos convidados. Por favor, Buim. E hoje mais histórias ainda, João, porque trouxemos aqui para o Futebol Cajuína o Maninho, ex-atleta profissional, foi titular onde jogou, e o Haroldo Francisco, que vive esse futebol há muitos anos. Inclusive, teve o privilégio de ser presidente do River Atlético Clube. A camisa que ele está vestindo já denuncia, né? A camisa que ele veio trachada aqui já denuncia. Inclusive, foi campeão invicto. Inclusive, lançaram ontem. Ela é uma retrô dessa Esse camisa. escudo é bonito, porque o escudo da camisa que o Haroldo está usando é um escudo antigo que o River usou ali na década de 60. Hoje é que ele tem esse escudo tradicional. Exatamente. Mas eu vou começar pelo Maninho para me explicar qual a sensação, ô João, de ter jogado no último Botafogo. A gente teve um Botafogo aqui que pouca gente nem lembra, nem sabe que aqui teve um Botafogo. Quase um campeonato carioca nós tivemos aqui. Tinha Flamengo, tinha Botafogo, tinha Fluminense, e o Maninho teve o privilégio de ser o grande destaque da última geração do Botafogo. Maninho, esse tempo do Botafogo foi importante na tua trajetória profissional? Muito importante, Buim, muito importante. Porque foi ali onde eu apareci para o futebol. O Botafogo fez uma boa campanha, terminou o campeonato em terceiro lugar, quando o Botafogo era saco de pancada antigamente. Nós terminamos em terceiro lugar, e naquele time eu fui protagonista e terminei como artilheiro da temporada do Botafogo. Inclusive foi o único time que eu joguei que eu fiz 3 gols na partida. Red Trick foi no Botafogo. Foi lá contra o Comercial. Mas o motivo, né, para ter saudade. Foi contra o Comercial, nós empatamos o jogo em 3-3, a gente estava ganhando 3-0, 3 gols meu. Aí o Comercial foi atrás, inclusive o último gol deles, e até hoje é vivo ainda, o Deca. Deca, né? Deca foi, que empatou o jogo. Mas foi importante para mim isso. E esse Botafogo, que o Maninho jogou, de 77, ele chegou a decidir o primeiro turno com o Flamengo. Quer dizer, o River ficou fora da decisão do primeiro turno. Verdade. E o Botafogo é que decidiu com o Flamengo. Olha verdade. Aí. Haroldo Francisco, 1991 você estava como presidente do River. O River foi à final do campeonato graças ao primeiro turno ganho com você na presidência de forma invicta. Como é que é não perder, Haroldo? Tem um lado também complicado de gratificação todo jogo, né? O time não perdia, né? Famoso bicho. É o famoso bicho, é verdade. Mas eu tive a sorte, Buim, como estou tendo agora, sorte de estar aqui ao lado de vocês, obrigado pela atenção do convite, mas eu tive a sorte de ter um plantel amigo, né? Turma boa, turma bacana, muitos paraibanos, né? Naldo, enfim, Giva, meu querido amigo, Fernando, goleiro, enfim, eu tinha um plantel de bons amigos e com qualidade, né? E tive a sorte também, Buim, de contar com bons treinadores, igualmente amigos, né? Darivaldo, amigo, depois findou com o Caçapava. Né? Grande Caçapava, Grande do Caçapava, Internacional. sim, do Internacional, tudo, né? Então, eu acredito muito o sucesso daquele ano a isso, aos amigos, né? E tinha coisas fantásticas, o Pita. O Pita que jogou no Vitória da Bahia, né, atacante? O Pita é uma figuraça, né? O Pita era uma figura maravilhosa, goleador. Isso. Goleador. Buim, teve um episódio, deu tempo, e eu estava em casa, 5 horas da manhã, o telefone toca, João. E era fixo, né? Nessa Sim, época. sim. 5 horas da manhã, o telefone toca. Era da delegacia do Parque Piauí.
E aí o delegado disse, estou falando com o Haroldo Francisco. Eu digo, sim. Ele disse, olha, porque eu estou com quase o time do River todo aqui preso. Né? Eu digo, como é? Ele disse, preso. E tem um pita aqui que é terrível, né? Esse delegado, eu vou aí. Eu vou levar o uniforme. E realmente os meninos exageraram. Tinha um barzinho lá no Parque Piauí, que era de um jogador do Galo, e a turma ia para lá para tomar umas, e nesse dia eles exageraram. Aí eu jogava com o Flamengo, meu maior rival, né? Pô, foi uma loucura. Eu sei que à tarde, 2h30, 3h, eu chego no River, o Pita estava dentro de um tambor com água e gelo, né? E aí quando eu cheguei, ele saiu, me abraçou e disse, meu presida, não se preocupe, vai ser 3-0. Um gol para você e outro para a princesa, porque eu assistia o jogo com a minha filha mais velha, com a Priscila, né? Se outro para a princesa. E aconteceu. Aconteceu, me lembro desse E jogo. aconteceu. Ele fez Contra 3. o Flamengo? Foi, ele fez 3. Contra o meu maior rival, e eu fui para o campo, uma ataca grande, o menino... Primeiro gol, o Pita correu para a arquibancada, disse, meu presida. Esse era o seu. Esse era o meu. E depois ele fez o gol também da minha filha. O gol da... E fez um para a torcida. E fez um para a torcida. É uma figuraça. Então, assim, Francisco, deixa eu te perguntar uma coisa. Não. Essa tua paixão pelo River se despertou, tu percebeu quando? Eu nasci riverino, eu só torço por um time de futebol na minha vida toda. Já é o segundo que vem aqui no programa e fala isso. Eu só torço pelo River. Mas eu pensei que você torcia pelo Vitória de Salvador, até estranhava o Eu Vitória. tinha uma relação de amizade muito grande com a diretoria do Vitória. Sim. Né? Sim. Mas assim, torcer, o que me faz chorar, o que me faz sorrir, o que me orgulha, é o sabe? Galo. É o Galo. O Galo. Agora tem uma história. Razão da minha vida. Tem uma história, não sei se o Haroldo vai. Se ele vai contar aqui. Aliás, não contar, não, cantar. Você sabia que o Haroldo. Você sabia? O Haroldo, eu não sei se ele sabe o hino do River, mas ele sabe o hino do ABC de Natal. Eu tô mentindo, Haroldo? Verdade. Canta só um trechinho pra mim. ABC, Clube do Povo. Por que você sabe? Campeão dos campeões. Por que você aprendeu esse hino do ABC? Eu morava em Recife, e estudava em Recife, e o Tiradentes foi jogar em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Sim. E lá, o ABC estava excursionando, estava na Europa. Sim, me lembro. E nós fomos para um local chamado Frasqueirinha. Sim. Né? Fomos para Frasqueirinha, e lá a gente aprendeu o hino do ABC, né? Torcendo. Você foi um ótimo aluno. Torcendo pelo Tiradentes. Foi um jogo memorável que eu nunca esqueci a coragem do árbitro do Maranhão, não sei o que, Vila Nova. Sim. O cara marcou o pênalti. Tu lembra disso? Lembro do Vila Nova, ele apitou o jogo meu ainda. Lá marcou o pênalti lá. Contra o time da casa. Contra o time da casa, né? Isso terminando o jogo. Mas veja só como tá bom o futebol cajuína hoje. Já fizemos o Haroldo cantar no começo, ainda tá no primeiro bloco. Eu queria até fazer uma pergunta pro Maninho. Tu nunca jogou no River, jogou? Joguei. Jogou, né? Maninho tá. Mas não foi na mesma época que o Haroldo era presidente, não? Ele era torcedor na época que eu joguei. Agora sempre um querido amigo, Maninho. Agora o Maninho tem uma passagem. Em 1979, a gente sabe que a história do futebol brasileiro mostra que a política ela era tão decisiva dentro até das decisões da CBF que o presidente da CBF... CBD. O presidente da CBD, Heleno Nunes, ele era filiado à Arena e ele adotou o seguinte lema: onde a Arena vai mal, um time no Nacional. Onde a Arena vai bem, outro time também. E aí inchou o campeonato brasileiro. Tem que ter time. Ele inchou o campeonato com 94 times e o futebol do Piauí teve 3 representantes no campeonato brasileiro. Série A, né? Na Série A, 70. O Piauí foi um deles e foi neste campeonato que o Maninho viveu talvez uma das maiores emoções de sua carreira contra o Náutico lá em Recife,
Como é que foi esse jogo, Maninho? Piauí, Náutico e Recife pela Série A do Brasileiro. Realmente foi, para mim foi fantástico, porque o Náutico tinha vindo aqui em Teresina, tinha vencido o Tiradentes aqui. E lá nós fomos jogar em Recife, com Piauí. O jogo, o campo do Náutico é o dos Aflitos. Mas foi no Arruda, porque lá teve um show e fomos no Arruda, e o Arruda estava lotado, porque ele tinha feito tinha vindo de uma vitória aqui. E lá, quando nós entramos, que estava lotado. E foi o lugar que eu mais vi piauiense, foi lá em Recife. Joguei o Brasil todo, mas onde eu mais vi piauiense. Aí o volante do Náutico era um grandão que jogou no Corinthians depois, ao lado do Zenon, era o Paulinho. Sim, Paulinho. E eu dava na cintura dele aqui. Aí o Náutico fez 1-0, eu empatei o jogo. Aí o Náutico fez 2-0, 2-1, eu empatei novamente. Aí lá eu pensei, esse maninho é teimoso. Empatou o jogo e eu só não virei o jogo mesmo por um milagre, que eu chutei a bola, ela quicou, o goleiro caiu, ela quicou e cobriu a trave. Era o terceiro gol. Montinho Artilheiro. O Montinho Artilheiro me tirou. Foi um jogo inesquecível, pelo menos um dos inesquecíveis, Maninho, pela circunstância, né, de ter sido foi campeonato brasileiro lá em Recife, né? Foi, mas o que me marcou mesmo foi um gol que eu fiz em São Luís, contra o Motoclube. Nós ganhamos de 1-0 lá, foi a época que Buinho, amigos, Haroldo, amigo aí, o Rui só não fez chover. Foi nesse o Rui Lima, Joaquim Rui Ferreira Lima. Foi nesse jogo que o Rui botou o carro na frente, que o ônibus não saía, que o seu Belo disse que ele não ia para São Luís, ele disse que ia. Aí ele botou o carro dele na frente do ônibus e o ônibus não saía nem para frente. Essa história, já, porque o Rui Lima, ele... Conte pra gente. Ele deu uma entrada violenta no juvenil, na recreação. E aí o técnico, que era o seu Bero, como era um amistoso, depois você não vai pro... Tirou do treino, não vai pro amistoso. Puniu, né? Puniu. E aí o que foi que o Rui Lima fez com o carro dele lá na hora da viagem, quando a gente estava se preparando para entrar no ônibus, ele chegou e botou o carro bem na frente do ônibus. Aí trancou o ônibus. Se eu vou. Se Bero, para você não vai, vou. Aí mandaram atrás de seu Reinaldo, disse, então ninguém vai. Aí mandaram atrás de seu Reinaldo, não pode fazer nada. Aí todo mundo foi a cor da paz. O fera é o homem, deixa ele ir. Aí ele foi, rapaz, esse Luiz só não fez chover lá. Ele jogava muito. Jogou na Portuguesa, né? Tinha um zagueiro lá, que o Buinho acho que lembra bem, que era o jogador mais violento que tinha no futebol do Norte-Nordeste, era Vivico. Isso. Rapaz, o Rui catimbou tanto em cima desse homem. Ele era muito irreverente, catimbou tanto, ele ia para a área que ele era alto e subia bem. O Rui dizia, isso aqui não ganha uma de mim, deixa ele comigo, só eu e ele. O Rui dizia, deixa ele comigo aqui, rapaz, ele não ganhou uma do Rui. Provocando aí. E nós ganhamos esse jogo, Buinho, de 1-0 gol meu de pé esquerdo, de fora da área, que eu sempre fui destro, mas eu batia bem com a perna esquerda. O Cacá ajeitou para mim e eu bati. Agora você vai fazer o seguinte, desculpa, termina a história, eu vou lhe fazer um pedido, termina a história aí. E aí, quando terminou o primeiro tempo, quando a gente desceu, quando eu ia subindo, lá o túnel era bem ao pegado mesmo, não sei se vocês conhecem a Deusinho Santos. Estava lotado porque o Moto estreava 6 jogadores, inclusive um goleiro chamado Pompeia, que era muito falado. Rapaz, na subida do município. Na subida do túnel aqui, para dar acesso ao campo, jogaram um copo de café quente em minhas costas, rapaz. Aí eu entrei correndo, né, com aquele pulando, para pensar que eu estava aquecendo. Era de dor. Rapaz, eu pulava com esse e criou aquela bolha. E a bolha estourou e ficou tendo contato da pele com a camisa. Rapaz, eu correndo em campo, mas terminou 1-0 para nós. Esse foi o gol inesquecível. E com 3 dias, eu recebi a visita do diretor do Moto, o treinador parece que era Massal o nome dele. Massal Talentino. Massal. O chefe de torcida, um cabelo amarrado, e o motorista. Chegaram em minha casa lá no Saci, para me levar para o Motoclube. Mas aí o seu Reinaldo não entrou em acordo, que ele já estava vendendo o Cacá e o Rui da Portuguesa. E nesse jogo, tinha muita gente, porque o Caio Turista também, que era o Caio, estava de saída também junto com eles. Aí o seu Reinaldo não me vendeu lá para o... Naquele momento. Agora, Maninho, o que eu ia te pedir era o seguinte, que eu pedi o Haroldo para cantar, ele cantou, né? Então você também não vai negar. Você, quando estava no River, você teve um período marcando muitos gols no River, em 1986, marcou gol em torneio paralelo, marcou no Campeonato Piauiense, marcou em Campeonato Brasileiro. E aí você fazia aquele aviãozinho comemorando. Como é que era aquele aviãozinho, hein? Faz aí pra gente, como é que era, hein? Era assim. Faz isso aí, né? Sai muito não, vai aqui tá bom. Era assim. Eu fazia o gol e eu saía assim.
Aí meus vizinhos lá, minhas vizinhas faziam isso quando me via, quando eu saía da rua, eles faziam assim na minha frente, né? Eu saía fazendo aviãozinho. Aí tinha as vizinhas minhas lá que faziam isso. Quando eu saía da porta, elas ficavam fazendo aviãozinho. Maninho, agora... Ô, Buim, vamos para depois dos comerciais, Tem a muita gente coisa, volta tá com bom. essas histórias aí. A gente volta já, depois dos comerciais. Voltamos aqui no segundo bloco do Futebol Cajuína. Inclusive, Buim, eu lhe interrompi aí porque os comerciais gritaram. Volta a bola para você aí, Buim. É bom demais a gente falar sobre futebol que se esquece do tempo. Eu queria perguntar ao Haroldo, porque o Haroldo, ele sempre... A gente que trabalha com comunicação, desde quando o Haroldo chegou para diretor do River, depois assumiu a presidência, participou de várias diretorias, é conselheiro nato do River Atlético Clube, como ex-presidente. E a gente sempre, o Haroldo sempre foi aquele cara que a gente admirava pela sua oratória como dirigente ali no rádio e tal. Haroldo, essa paixão pelo River e pelo rádio, né? Ela começou e de repente ela caminhou no sentido que você terminou colocando a própria emissora sua. E ali você não tem vontade de botar um programa para falar só sobre o River? Na sua emissora, que a emissora é sua, você tem um horário que você quiser. A ideia é boa, Buim. A ideia é muito boa, muito boa. Como é que nasceu essa paixão pelo rádio? Eu estava comentando com o João Teixeira, ainda agora há pouco. Eu sou da Água Branca, né? E lá na Água Branca tinha um cidadão, o Ximenes, e ele tinha uma amplificadora Beija-Flor. Mas, Buim, eu ficava encantado. A amplificadora começava às 18 horas e ia até 21, né? E aí entrava ele com aquela voz impostada, bonita, aquilo achava coisa linda, né? E ele dizia: a próxima música é oferecida a Janinha do Melado. E quem oferece é o Pedro Porca. Vamos ouvir Silvinho. Né? Então eu ficava com aquele negócio na cabeça, pô, eu ainda vou ter um negócio desse para mim. Ó, o tempo passou, e aí o rumo foi outro, que não da comunicação, foi saúde e tal. Depois, né, já mais ou menos 8 anos, você lembra, eu participava muito dos programas de rádio, tudo, eu dava a minha opinião, aquela coisa toda. E aí começou a rolar a ideia, rapaz, eu vou colocar emissora de rádio. E aí surgiu a Capital FM, estamos com 5 anos no ar, 24 horas, né? Posso falar aqui uma coisa? Se Fica me à permite, vontade, né? fica à vontade. Agora, esse O mês, microfone é seu. esse mês passado aí, né, Buim, eu fiquei felicíssimo. Aliás, a Capital FM me dá muita alegria, né? A emissora com 5 milhões de visualizações, acho que foi isso. Bom. Então, eu fiquei feliz, né? Eu fiquei feliz por conta de um publicitário muito acreditado aqui em Teresina e um querido amigo. Ele me liga e disse: olha, tu tá sabendo aí como é que tá a tua rádio e tal, e tantos seguidores. Então isso me deixou muito feliz, né? Bom. Ali eu trabalho e a Capital FM tem me proporcionado muita alegria. Muita alegria. O detalhe, João, desculpa, Não, só para completar, é que o Haroldo, ele não se conformou em ser apenas o diretor-presidente da emissora. Ele fez o curso de radialista. Sim, sim. E é radialista profissional também. Sim, com DRT, tudo né? direitinho, DRT, com rádio, isso. Então, exatamente, e fiz você com tem rádio, equipe de né? esportes lá? Temos equipe de esportes. o João já está sim. querendo um emprego lá. Né? Temos equipe... Pergunta, Nunca Temos não sou da pergunta não rádio, foi à não toa, sou- pergunta não foi à toa. não sou de Branche, tá vendo, Branche? Temos a equipe esportiva, né? Mas João quem tá é vendo de bem. rádio é ele, ó. Ele é o homem de rádio.
Pois é, temos a equipe esportiva, transmitimos os jogos e temos legal. um programa diário, de segunda a sexta, né? De 18 a 19 horas, que é o Giro Esportivo. Eita, concorrente do Né? seu, hein, Buí? Não, mas o meu, a audiência é a minha. Do horário. Buí, É porque o Haroldo é meu ouvinte. Então dá, meu. sim, e com muita alegria, com muito prazer. Buí, o Maninho estava falando uma coisa ainda agora sobre Recife e os piauienses. Né? Eu morei em Recife, morei 8 anos em Recife, embora o Recife da minha época está totalmente diferente dessa coisa horrorosa que está Recife hoje. Eu tive em Recife, agora uma semana muito difícil, a semana que passou, estava lá em Recife, né? E aí, no hotel, baseado no que o Maninho falou, eu estava ali fazendo o check-in e tal, e o rapaz disse, você é do Piauí, você é do Piauí, terra do Leonardo, Jogador, meio... o gerente do hotel. Bacana. Eu disse, você lembra do Leonardo? Eu fiz uma provocação, né? Quando eu perguntei, você lembra do Leonardo? Que é isso e tal? Leonardo, meu Deus, foi meu vizinho, aí ele deu lá o nome do bairro, lá onde ele residia e tal. E aí ele disse, inclusive a minha mulher, isso o gerente do hotel, a minha mulher, que eu vou já chamá-la para lhe apresentar, ele se empolgou e tal. Ela é nutricionista e trabalha com a Pamela, que é filha do Leonardo, que é atualmente nutricionista do Esporte Clube do Recife. Buí, o taxista, Piauiense. camarada, não, torcedor do esporte fervoroso. E aí eu falei para ele, né, Piauí e tal, ele perguntou, o senhor vem de onde? Teresina, do Piauí. Terra do Leonardo. Que bacana, Buí, eu fiquei impressionado, Maninho, João, O Buí, com o prestígio, Haroldo, o prestígio do o Buí, Leonardo. se brincar, sabe os números Sabe? do Leonardo no esporte. O prestígio do Leonardo. Terceiro maior artilheiro do esporte, né? Da história? É, da história do esporte. Mas Buí, eu digo assim, Buí, olha, Não tá justificado. o respeito, o carinho, que não é só o torcedor do Esporte Clube do Recife tem pelo Leonardo, sabe? Até o torcedor do Santa Cruz, ele fala, Leonardo verdade, foi um grande jogador do Esporte Clube do Recife, Buí um Interessante. ídolo, né? E esse detalhe, ó, esse detalhe... Eu vi isso agora, Buim. Eu vi isso aqui agora, essa semana que passou. Né? O Maninho, quando estava falando do número que impressionou a ele, o número de piauienses que tem em Recife, né? Muito grande realmente, mas me impressionou de forma muito positiva. Eu fiquei muito feliz. Essa lembrança do Leonardo. Essa lembrança e a maneira carinhosa, a forma carinhosa isso aí. Interessante. como eles falam sobre o Leonardo. E, a Haroldo? filha do Leonardo é nutricionista, ela concluiu o curso e o Esporte Clube do Recife, ela não foi lá pedir emprego, não. Foi o Contratou, Esporte né? Clube do Recife que contratou o gerente do hotel. Foi quem estava contando essa história, que é a esposa dele, colega dela, de turma, nutricionista também. Interessante. Muito Olha, bacana. Não é à toa que ele chegou nesse nível lá, não, né? Certa vez eu estava em Salvador e eu estava com o Cima. Era um evento da Bola de Ouro e o Cima ia ser homenageado. Estava lá com minha esposa, aí pegamos um táxi, né? Sim, e eu falei pro taxista, você está levando aí do seu lado um grande ídolo do Bahia. Ele disse, rapaz, não diga isso que eu sou torcedor do Bahia, o taxista, né? Você está levando aí o Cima. Aí ele olhou para o lado e disse, rapaz, sim, eu me lembro do... Aí falou do Bavi, que o Cima tinha jogado e tal. Aí, como é seu nome para mim, né? O senhor não pode chamar de Buim. Aí disse, rapaz, pois olha, vocês precisarem aqui em Salvador, aqui meu número, tal. Aí a gente fez algumas corridas com ele, Com né? ele. Era interessante, né, e tal. Sim. Quando foi alguns anos depois, eu encontro o Dr. Jesus Filho, diretor-presidente aqui da TV Cidade Verde, e ele disse para mim, rapaz, Buim, eu estava em Salvador, peguei um táxi, quando o cara soube que eu era do Piauí, ele perguntou, você conhece o Buim e o Cima? Era o mesmo taxista. O meu taxista. Coincidência Que bom. louca. Mas, Maninho, deixa eu te ouvir, Maninho. Bora. Você é um atleta que nunca levou... Aliás, você raramente levava cartão amarelo, você sempre foi muito disciplinado. Tem alguma história assim? Porque a disciplina dentro do campo é uma coisa. E aí fora do campo, ali na parte interna do clube, é outra. Você tem alguma história assim que de repente
Houve problema no clube, alguma coisa interna sem ser dentro do jogo? Pelo menos uma, conta aí pra gente. Teve sim, Bruno, teve. Qual time? No Piauí. Foi na véspera do jogo contra o River. A gente estava concentrado. Aí, entre o portão de entrada do clube e a sede, tem uma quadra de esporte. E a gente, à noite, 9 horas, corria um vento legal, a gente pegava o lanche, todo mundo ia para lá. O Salgado, o seu Reinaldo levava o lanche. Aí ia 10, 15 jogadores, ficava ali batendo papo. E nesse dia, já depois de 9 horas, ficou eu e Cacá lá. A gente de short, camiseta. Saiu todo mundo, nós continuamos. Aí quando de repente entrou aquele carro, vinha chegando do Joaquim Rui Ferreira Lima. Aí encostou o carro, tirou a camisa, botou em cima do carro. Aí nessa entrou umas meninas, umas 6, de vestido longo, que logo depois do Piauí tem uma sede do Tiradentes. Tinha lá, tinha. Era vizinho, Hoje é a né? maternidade, né? Aí lá tinha uma festa lá e essas meninas entraram para vender uns cartões lá. E eu tava de short, sem bolsa e o Cacá também. Mas o Rui comprou o bloco todinho das meninas. Aí nós ficamos ali, passou, as meninas foram embora. O Rui falou, rapaz, podia ir para essa festa. Mas como é que a gente vai desse jeito, rapaz? Disse, se preocupe não, deixa comigo. Aí vamos empurrar o carro até lá fora para ninguém ver. Aí nós saímos empurrando o carro, eu, o Cacá e o Rui. Aí abrimos o portão, botando o carro fora lá, ele ligou, a gente foi. Chegamos lá, o Rui deixou o carro um pouco distante do portão. Aí mostrou os cartões pro cara pode entrar. Mostrou um monte de cartão, aí nós dentro do carro ali, de camiseta. Aí o Rui ia lá no clube e vinha com 3 copos de Campari. Aí nós tomamos, no sábado para jogar contra o River domingo. Aí nós tomamos Campari, tomamos. Aí 2h30, rapaz, vamos embora, vamos. Aí chegamos perto da sede, desligamos o carro, aí abrimos o portão e empurramos. Mas quando a gente ia entrando na sede, a luz acendeu. Seu Beto estava bem na escada. Era o treinador. Seu Beto, rapaz, não falou nada que nenhum do Rui nem o Cacá. Ele olhou para mim, até você, seu maninho. Aí eu baixei a cabeça, peguei o copo de Campari, botei assim no chão. Aí saí, fui pro quarto dormir. No outro dia, amigos, eu andava por trás das colunas me escondendo. E o Rui e o Cacá jogando sinuca como se nada tivesse acontecido. E eu com vergonha, rapaz, escondendo. Aí chegou a hora do jogo, nós fomos pro jogo, terminou o tempo 2-0 pro Rio. E nós tentávamos dominar a bola batia na canela e nada dava certo. Aí o seu Reinaldo Ferreira esculhambou com todo mundo, saiu, disse que não ia ficar ali para ver aquele não. Meu amigo, quando foi menos de 10 minutos, acho que 10, 12 minutos, a gente virou para 3-2. 10 minutos de jogo. Foi. Tempo. Aí Sério? pronto. Foi mais ou menos um gol aos 3, um aos 5 e outro aos 7. Mais ou menos isso, no segundo tempo. Que Eu loucura. nem 3-2. lembrava, tem um amigo aqui que está aqui presente, que ele foi que me lembrou que eu fiz o 3º gol. Maninho, mas teve nesse intervalo que saíram os 3 gols, né? O seu Reinaldo saiu bravo, zangado, gritando e tal, e tinha uma certa distância. Quando ele ouviu o barulho dos gols, ele pensava disse, que era não, mais isso gol, aí é era. B5. Quando ele olhou Foi. pro placar, Ele olhou pra cá e voltou correndo. 3-2, Foi, ele voltou foi, correndo e voltou abraçando correndo. os meninos Foi. e elogiando. Foi. Se arrependeu. Se arrependeu, foi. Mas foi isso aí. Foi essa única vez que eu cometi um ato de disciplina, foi essa vez. E, Maninho, qual foi o título mais importante para ti, independente do lugar, mais importante da dificuldade que foi conquistá-lo? Foi logo no primeiro ano que eu cheguei do River. Eu estava na escolinha da FAGEP, na época era o professor Cartilho que comandava. Grande Castilho. Aí ele me chamou, eu e o Finado Edmar, ponta direita, para ir treinar no Tiradentes. O Tiradentes era muito cheio de craque naquele tempo, não tinha espaço para gente. Aí o Finado Manelzinho, era auxiliar do River, me chamou para lá. Maninho, vamos treinar. Aí o Edmar, rapaz, vamos ficar no Tiradentes mesmo. Eu disse, não, eu vou para o River. Aí lá em 75, foi logo o primeiro título que foi campeão e eu tive a felicidade de participar. Joguei minha estreia, foi contra o Botafogo, nesse jogo que nem terminou o primeiro tempo, que eu até hoje não sei porque começaram a me chutar. Eu no chão e os caras me chutando, eu me defendendo. Aí não terminou nem o primeiro tempo. Eu garoto ainda. Aí logo em seguida fomos campeão também da Taça Cidade de Teresina, onde nesse time do River eu não era titular, só joguei essa partida como titular. O restante era o seu Edés Leitão, treinador. Que ele era pernambucano, inclusive ele mandou 3 passagens para ir para o esporte. Eu, o Washington, meu irmão, e o Assis. Mas nós devolvemos as passagens, ninguém podia ir. O deputado Afrânio Nunes, nessa época, era o presidente, não liberou a gente. Inclusive, quando nós fomos campeão piauiense, campeão da Taça Cidade de Teresina, nessa Taça Cidade de Teresina eu já era titular absoluto,
e terminei como protagonista do time. Aí o deputado Afrânio Nunes mandou fazer uma flâmula com a minha foto e dourado, e ele botou símbolo do Novo River. E tinha um dos jogadores já mais veteranos, disse, seu deputado, por que você mandou fazer só pro Maninho aí, pro Horta? Aí ele disse, você é inteligente. São símbolos porque são crianças, estão começando agora e vão ser futuro, e você já é consagrado. Olha aí. Aí ele deu um corte assim, sabe? Você saiu bem. Deputado era craque, deputado era craque. Você saiu bem. Sabia o que fazer. Sabia o que Nesse fazia. dia que eu apanhei muito nesse jogo, ele foi lá no vestiário saber como é que eu estava, se não tinha me machucado, ele me levou para casa dele, ele morava ali perto do Da Getúlio Félix Vargas. Pacheco, Era. Aí a Félix esposa Pacheco. dele saiu, aí ele Dona conversando com Carmélia. ela perguntou, esse aqui que é o Maninho? Mas é uma criança ainda, apanhou tanto. Mas você está bem? Estou bem. O deputado disse, você está bem? Aí ele foi lá por dentro, voltou e me deu um envelope lá com um monte de dinheiro. Né? Aí vai tomar um sorvete com sua namorada. Sorvete. Um sorvete. Bom, gente, vamos terminar aqui o segundo bloco, mas vocês vão ficar com o baú do Buim. Baú do Buim. Relíquias do nosso futebol, guardadas a 7 chaves. Neste mês de agosto, o Piauí Esporte Clube está completando mais um ano de existência. E o Baú do Buim vai prestar homenagem ao Rubranil com a faixa de campeão do primeiro título da equipe lá de 1957. A segunda divisão do Campeonato Piauiense. Campeonato que possibilitou, com a sua conquista, a possibilidade do Piauí disputar a divisão principal do nosso futebol. Aqui está a faixa do Piauí Esporte Clube, campeão de 1957. Um título conquistado com jogadores eminentemente da nossa terra e que depois resultaria numa equipe forte, tetracampeã piauiense nos anos 60, campeã em 85 e depois voltando a ser campeão neste século XXI. A faixa com a qual o Piauí sagrou-se campeão de 1957, preservada aqui no Baú do Buim. Bom, estamos de volta aqui com o terceiro e último bloco do nosso Futebol Cajuína. E este programa, Buim, antes de entrarmos aqui nas resenhas, é o Dia dos Pais. Eu gostaria de dar parabéns a todos os pais, não só de quem está nos assistindo, mas todo mundo aqui é pai. Eu sou pai do Matheus e da Thaís. E você, Buim? Sou pai do Alexandre, do Maurício e do Ricardo. E você, Maninho? Sou pai da Lorena Ribeiro de Amorim Souza, pai do Pablo Ribeiro de Amorim Souza e avô da minha querida neta Pietra. Olha aí. E você, Haroldo Francisco? Sou pai da Franciane, da Luciana, da Priscila, da Maria Flor e da Maria Cristina. Ok. Então, feliz Dia dos Pais para todos os pais aí que estão nos assistindo e para vocês três também. Para todos nós, né? Buim, Todos nós. Exatamente. vamos retomar aqui esses assuntos aí de resenha do nosso futebol. João, é muito comum quando a gente está falando de futebol, você pergunta, o cara gosta muito de um clube, você pergunta qual o melhor time de todos os tempos, que é daquele time que você torce. Aí eu vou passar para o Haroldo essa bola. Tu vai botar ele nessa sinuca. Você tem assim você seria capaz de formar uma seleção de todos os tempos do River, ou pelo menos assim, alguns jogadores que mais lhe encantaram defendendo o River Atlético? Não, complicar mesmo. É o 11. Buim. Monta um 11. Buim, que Simão Teles Bacelar, querido Maninho, Mariola. Não, vamos Lembra escalar, do vamos escalar. Goleiro. Eu gostava muito do maluco Paulo Figueiredo e gostava também muito do Duílio, né? Achava... Mas temos que colocar um, hein, Buim? Vamos, Haroldo. Ele te botou nessa situação, você vai ter que... o Duílio seria o goleiro, né? Os 4 da defesa, quem seria? Vamos ver se o Haroldo consegue unanimidade do nosso público riverino, hein? Rapaz, bonito, me impressou aqui, Buim. Paulo da Banana, um grande lateral direito.
Faltam Maninho? 3. Excelente. Fantástico. Você vai lembrando e a gente já vai encaixando, já vai dando colete titular. Faltam 3 para a defesa. Você chegou a ver o Osiris Carlos jogando? Ozirão, meu Deus do céu, Ozirão, sim. Osíris, grande Osíris, né? Você ia falar do Carlos Augusto? Carlos Augusto Salles Ribeiro, né? Carlos Augusto Salles Ribeiro, que foi um belo jogador. Quarto zagueiro? A zaga seria aí Osiris e Carlos Augusto, né? A zaga. Eu lembro muito Paulo da também, Banana. gostava muito do Louro também. Louro, pronto, fechou. Os 4 aí da defesa. Meio de campo. Quem você colocaria além do Maninho? Você já citou. Maninho. Porque tem um Maninho em cima, falta só o volante. Pois é. Eu não vou dar dica não, né? Porque senão vamos dizer que eu tô... Tá escalando no lugar dele. Influir na convocação. Eu já estava desconfiando aqui, viu? Bem, das minhas lembranças boas, né? Assim, o Meinha. Meinho em cima, falta Meinho só o em ataque. cima, Você pode pois até é. botar o Pita e Marcos, Pois você é. falou do Pita. Pita, dedicou Então, até uma gol. alegria, fez gol pra você. Sim, então, fez gol por mim. A família toda. Exatamente, Pita. Então falta só o ponto esquerdo e o de da direita, né? O Nonatim, que foi meu jogador querido, né, lá de Zé de Freitas. Zé de Freitas. Né? E o Paulinho. Paulinho, Sim. que é o jogador que mais vestiu a camisa do Rio. mais vestiu a camisa do Galo. Paulinho Um Portela. bom time, Bui? É um bom time, sim, um bom time. Aliás, se você pegar a história do River, você é capaz de fazer uns 10 River de todos os tempos. Verdade. Porque é muito jogador bom. Concorda, Maninho, com esse time aí? Muito bom. Maninho, e qual foi com quem você se deu melhor? Você jogava ali no meio de campo, né? Você era camisa 8. E você jogou com muitos jogadores de meio campo de grande qualidade, tanto no Botafogo, quanto no Piauí, no River, no Coriçaba, no Alto Esporte. Aliás, vou deixar essa pergunta para depois. Maninho, quando jogava River e Alto Esporte, como é que era aquela onda dos jogadores do River para provocar os jogadores do Alto Esporte? Recorda isso aí pra gente. Lá no jogo, lá durante o jogo, como é que era, hein? Dentro de campo mesmo. Aí o Washington, meu irmão, gostava de dizer assim, que o Alto Esporte é conhecido como time da panelada, né? Porque tinha a tradicional panelada na sede do Alto Esporte. Né? A bola no perigo dentro da nossa área, o Washington gritava, comida com calda. O Bitonho estourava, o Bitonho disse, eu não gosto de comida com calda. Aí os caras do Alto Esporte ficavam. Aí o Washington, comida com calda. E o Bitonho metia o pé na bola, não gosto. Aí ficava aquela resenha, sabe? Comida com calda. Aí disse que vocês iam dizendo os ingredientes da panelada, né? Tinha essa resenha, mas eles não gostavam, não. Eles ficavam... E o Paulo César Vilarinho estava nesse time do Alto Esporte? E não brigava com vocês, não? Brigava. Inclusive Paulo César. Você jogou com ele? Joguei. Né? Olha, teve um fato que eu e Paulo César, foi no River, Paulo César estava no Flamengo, e eu no River. E minha querida filha Lorena nasceu no sábado e tinha um River no domingo. E eu fui para onde estava a minha esposa, Donizete, visitá-la lá era na Casa Mata. Quando eu cheguei lá, a menina que ia dormir com a Donizete, não deu para ir dormir com ela. E eu ia jogar no outro dia, mas passei a noite no hospital. Quando cheguei lá na concentração, no outro dia eu sem dormir, sem nada, que a criança dormindo, e eu lá trocando fralda, essas coisas. Eu peguei, pai, tu não vai jogar não? Quando chegar lá, eu digo, vou. Mas desse jeito, eu disse, vou. Aí fui lá para 7, quando cheguei lá na hora da preleção, lá 2 horas, eu estava dormindo no banco, e o pessoal, aí o Maninho, como é que tá? Como é que vai jogar desse jeito? Aí a gente estava ganhando o River 2-0 quando o Paulo César entrou em campo, daí ele estava no banco do Flamengo. Aí eu dei um carrinho no Paulo César, logo nós se atracamos os dois e fomos expulsos. Eu tirei logo ele de campo, porque o Paulo César era um bom jogador, e eu vou tirar ele de campo, para não... Aí pronto, terminou 2-0. Você tirou para... Pois é, no mesmo dia. Né? Aí depois... Exato, mas aí depois nós fomos jogar juntos e a gente se deu muito bem. Maninho, tu tirou ele de campo logo, foi para tu dormir também, né? Porque tu tava querendo dormir. Exatamente, eu já estava sentindo um pouco cansado, porque eu não tinha dormido à noite, rapaz. E a gente ganha no jogo 2-0, eu digo, não, o Paulo César entrou descansado e eu já tô baqueado, vou tirar ele que... Mas uma característica, Bui, você é melhor para responder do que eu já tenho percebido aqui com esses programas nossos,
é que os jogadores de antigamente, eles se conheciam mais entre si, independente de ser do mesmo time, né? Se relacionavam mais. E também né? porque havia muito jogador da terra. Hoje em dia você importa muito. Entendi. Você dá poucas oportunidades, não é? Para o atleta da base. Verdade. E aí, se você traz jogadores de fora, ele vai, joga, cumpre o contrato e vai embora. É verdade. Então, na realidade... O que você fala tem fundamento, porque você jogava interbairros, jogava essas coisas, você já se conheciam, né? O Maninho, então, jogou... Aí vem a pergunta que eu ia te fazer naquela hora. Você foi titular por onde andou? Qual foi o atleta com quem mais você se entendia dentro de campo, que você assim, mais gostou de jogar, entre aqueles que jogavam ali ao seu lado durante essa sua trajetória? Eu sei que vários, né? Você se entendeu bem, mas qual o melhor aqui? No Piauí eu me dava muito bem com o Rui. E no River era com o Cima. A gente sempre se deu bem. A gente não precisava gritar um com o outro. Entendi. Eu já sabia onde ele estava e ele já sabia onde eu estava. Porque o Cima sempre foi muito inteligente para jogar bola. Se colocava bem, não tinha dificuldade para a gente encontrar ele em campo, não. Eu sempre facilitava, me dei bem, né? Facilitava. Até me dei muito bem com muitos atletas, mas com esses dois era, para mim, até aproveitando era fácil jogar com esses dois. A deixa aí do Maninho, que falou do Cima, né? Não custa nada lembrar que nós estamos próximo do grande jogo, o Rivengo da Gratidão. O Haroldo está bastante envolvido. Sim. Haroldo, a ideia veio de você, de realizar esse evento para o Cima? Olha, eu compartilho isso com o Buim. O Buim me deu a alegria, a felicidade de fazer uma visita a gente lá na rádio. E aí nós começamos a conversar e tal, e tratamos de um determinado assunto, e lá surgiu, né, Buim? Surgiu, vamos atrás aqui e tal. Mas, João, o trabalho que você está fazendo... Muito obrigado. Olha, é fantástico, fantástico, maravilhoso. Você sabe que o Cima foi meu primeiro grande ídolo no futebol, né? Pois é. E não teve jogo de despedida. Isso aí, eu fiquei impressionado. Pois é. O motivo desse jogo, da Gratidão, é porque o Cima saiu do futebol profissional, como se diz, a francesa. A francesa, né? Eu sempre senti muita falta disso. Como amigo dele, pessoal, sempre achei que ele merecia. Você vai jogar, Maninho? Não, vou comparecer lá, mas não vou jogar, não estou mais jogando não. Mas eu vou comparecer lá para dar um abraço pro meu amigo. Prestigiada. Vou prestigiar meu amigo. Mas Buim, essa sacada, né, que o João teve foi formidável. E a forma como ele vem conduzindo isso aí, como vocês vêm conduzindo isso, olha, merecedor de muito aplauso, João. Muito obrigado. Mas a inspiração de tudo está lá no campo, né? Fazendo os gols, né? Fazendo os gols. Verdade. Inclusive no texto que eu escrevi sobre a história do Cima no River, né? Eu soltei esse ontem, eu acho que eu soltei esse texto. Eu coloco lá os 153 gols. As pessoas têm que ir lá agradecer esses 150, os riverinos, né? Tem que ir lá agradecer esses 153 gols. Eu acho que vai ser um sucesso o jogo. Eu acredito. Vamos torcer para isso, porque ele merece, né? O que eu queria dizer é o seguinte, eu não sei para você que está aí nos assistindo, nem para vocês aqui, mas para mim foi o do Piauí o maior jogador que eu vi jogando, que me dava alegria ir ao Albertão para vê-lo. O Buim acompanhou o futebol muito mais aqui de perto de mim. Certeza. Pode falar melhor. Porque, na realidade, o que acontece? A gente sabe que o futebol é um esporte coletivo, mas ninguém pode negar que o cara que faz o gol, ele é o mais festejado. O goleiro pega tudo. Aos 45 do segundo tempo, o cara faz o gol com a mão, tá lá na manchete do jornal. Fulano dá vitória para você. É o que fez o gol, né? Exatamente. Então, o futebol tem disso, né? Tem. E na realidade o futebol é coletivo. Agora o Cima foi e o modelo de atleta profissional também. Exatamente. Né? Extraordinário. Atleta sempre cumpridor de extraordinário. Sempre exemplar. Você jogou com ele, né, Maninho? O que é que você tem alguma passagem com ele, assim, boa para lembrar? Tem várias, mas nesse momento assim é difícil a gente lembrar. Mas eu tenho várias passagens com o Cima que a gente se deu muito bem, sempre se deu bem, tanto dentro de campo como fora. Hoje a gente é muito amigo, onde a gente vê, a gente troca aqueles abraços, e para mim é uma satisfação. E eu estou muito satisfeito com essa homenagem que eu vou prestar, porque eu sempre sentia falta dele ter saído do futebol e não ter feito uma festa de despedida para o meu amigo Cima. Maninho, e você jogou contra o Cima várias vezes, Várias você era vezes. do Piauí, você inclusive jogou contra o Cima
naquele auge da carreira do Cima, o auge ali de 77, 78, 79. Exatamente. E você jogava no meio do campo. A gente costuma pensar que só o zagueiro é que tem a obrigação de marcar o artilheiro. Mas você toda hora estava ali, lado a lado, com o Cima, um do lado, outro do outro. Era difícil jogar contra ele. Era, porque ele fugia da marcação. Se procurar ele já estava sempre jogando nos espaços vazios. Sabia se colocar, né? Você pode olhar que ele sempre estava desmarcado. É porque ele procurava os espaços vazios. Ele sempre foi inteligente para jogar bola. E Maninho, e uma coisa que me marcou também muito do Cima é essa coisa de nunca ter sido expulso de campo em 22 anos, que isso é muito raro. Meu né? Deus do céu. E tinha uma coisa também que o Cima chamava muita atenção, viu, amigos? É que o Cima dificilmente se machucava. É verdade. Ele não ficava fora de jogo por estar contundido, não. É difícil. Porque ele se cuidava muito e ele se colocava bem. Ele dificilmente você via o Cima machucado no departamento médico, ele não ia. É verdade. E um detalhe que vai ao encontro do que o Maninho está falando é exatamente os 2 períodos que o Cima ficou fora de campo, por exemplo, de jogos importantes. Ele ficou fora de campo da decisão do Campeonato Baiano porque teve catapora, não foi contusão. E aqui no Alto Esporte ele deixou de jogar o último turno porque teve uma pneumonia. Também não foi contusão de jogo. Contusão de jogo mesmo, dificilmente. Agora, como é ser eleito o melhor jogador do futebol do Piauí, que você foi escolhido, em 1979, quando o Cima estava aqui. E o futebol do Piauí estava com jogadores fantásticos, jogadores de Flamengo campeão, com o Edilson, que jogava demais. Décio Costa. Décio Costa também no auge, Cima no River e tal. E Rui Lima tinha jogado o primeiro turno e você foi eleito o craque do ano, Maninho. Rapaz, naquela época, para mim foi muito especial, porque foi uma época que eu não tive contusão nenhuma. Comecei e terminei o campeonato muito bem. 78 e 79. Quando eu fui para o Rio, eu tive alguns problemas com contusões. Mas nesse ano de 79, eu comecei e terminei o campeonato inteiro. Foi até o ano do jogo lá em Recife com o Náutico. Foi, esse ano, foi. Eu fiz os 2 gols lá e fiz outros gols importantes. Mas eu estava muito bem quando eu fui eleito o melhor jogador. E futebol piauiense, nessa época, tinha muito craque. Tiradentes tinha um timaço, Pix tinha um timaço. Que foram citados agora, menino, meu Deus do céu, um negócio... O Flamengo foi campeão com Edmar, Edilson, Décio Costa. Edilson era um craque. Décio Costa jogou muito. Meu Deus do céu, muito. Agora, Buim, uma coisa que me marcou muito em Salvador, quando o Cima esteve lá no Bahia, e que eu nunca perdoei isso. Você lembra do Douglas e do Picolé, que vieram do Santos? Vieram do Santos. Esses jogadores foram indicados por Pelé. Isso. O Alfred Saad, ele era amicíssimo do Pelé. Isso. Né? E ele tinha... a ser sócio, né? Sim, muita coisa. E era o presidente do Bahia. E era o presidente do Bahia, entendeu? Então, eu como torcedor, né, do futebol piauiense e tudo, eu fiquei muito triste naquela época, porque houve uma interferência, tá certo? Para que o Douglas e Picolé estivessem ali presente e deixassem o Cima, sabe? Isso porque eram jogadores enviados pelo Pelé. Naquela ocasião, no ano de 72, João, o telespectador, o Bahia foi campeão do primeiro turno, ganhou do Vitória de 1-0, gol de Cima. Gol de Cima, né? Exatamente. E aí, quando veio o João Daniel, quando veio o Douglas e Picolé, eles entravam no time titular, quando o Cima vinha muito bem até. Inclusive, muitíssimo bem e ídolo já da torcida do Bahia. O pessoal pode achar que a gente está falando muito aqui no Cima, mas é porque é referência. O Cima é referência. E a gente tem que falar mesmo, porque quanto mais falar dele, enquanto ele está vivo, enquanto está no meio da gente. Como ele falou do exemplo de cidadão. Exatamente. Tudo, inclusive, Maninho, queria relembrar aqui a todos que no próximo dia 15 de agosto, às 17 horas, aonde, Buim, que vai ter? Lindolfo Monteiro. É isso aí. Vengo da Gratidão. Se não comprou seu ingresso, compre, que vale muito a pena você prestigiar esse nosso grande ídolo. Vale a pena. E, Buim, nós estamos aqui encerrando. Eu gostaria que você... Me recuso. Se recusa, olha. É isso aí. Não, eu comentei isso João, antes do programa começar, que o tempo aqui voa. João, eu serei brevíssimo numa coisa. Por favor. Como ex-presidente do River, eu quero pedir a você, torcedor da Nação Tricolor, por favor, é o momento de agradecermos ao Cima por tudo de alegria que o Cima nos deu. Verdade. Tá?
quando envergou o manto riverino. É isso aí, viu? Tá? Então eu quero pedir a você, torcedor riverino, a você da minha nação riverina, da nação tricolor, Compareça. dia 15, vamos fazer bonito no Lindolfo Monteiro, para quem nos encheu de alegria envergando a camisa do Galo. É isso Estaremos aí, lá, Haroldo. presidente. Estaremos lá, com certeza. É isso aí. Todos de mão dada Haroldo pelo Francisco, nosso muito querido, obrigado, viu? nosso Irmãos, querido né? amigo Maninho, Silva. Que legal. muito Beleza, obrigado, amigo. Maninho. Dia 15 estaremos juntos, todo mundo lá. É isso aí. Buim, eu vou deixar para você se despedir do telespectador, porque você, hoje é o Dia dos Pais, e você aqui vai representar todos os pais aí nesse agradecimento. Eu quero mandar um beijo para todos os papais, muito carinho, que este dia seja um dia de muita alegria. Depois de assistir o Futebol Cajuína, você vai curtir esse domingo da maneira melhor possível com sua família. Grande abraço, grande beijo. E a gente vai voltar com o Futebol Cajuína no próximo domingo. Lembrando que aqui na TV Cidade Verde, aos domingos, 9 da manhã. No YouTube, você vai lá, se inscreve no nosso canal, Futebol Cajuína. Você faz comentário, dá um like, participe com a gente. Faça seu comentário. Faça com a gente esse Futebol Cajuína. É isso aí. Feliz Dia dos Pais.